Olá, queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos em mais um dia a dia com Deus. Espero que Deus abençoe muito você nesse dia, nessa semana que só está começando. E com certeza, assim como eu, você precisa muito da bênção e da palavra de Deus. E o tema do meu devocional hoje é o poder do exemplo. Você, independente de quem quer que seja, eu não estou te vendo, eu não sei quem está me ouvindo, quantos anos você tem, se você é casado ou solteiro, se você é um jovem, um idoso, se você é um obreiro, é um ministro ou é um simples cristão, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que você é uma referência para alguém. Você é um exemplo para alguém. Muitas pessoas estão com os olhos voltados em você. E você serve de termômetro ou de modelo para alguns ou para muitos. O certo é que você, sendo indivíduo como é, tem uma certa influência sobre alguém. E no caso do cristão, isso é muito maior ainda. Sendo ele cristão, tendo ele o Espírito Santo dentro dele, sendo portador da luz e da verdade divina, isso faz que ele se torne uma referência ainda maior e mais abrangente. Nesse sentido, devemos tomar muito cuidado pelo modo como nos conduzimos, como conduzimos nossa vida, aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, como nos posturamos em determinadas situações, porque o nosso exemplo, o nosso testemunho serve de referência e de modelo para muita gente. Então, todo cuidado, os lugares que frequentamos, as palavras que pronunciamos, os atos ou omissões nos quais nós estamos envolvidos, que isso pode fazer bem e mal. E o poder do exemplo se mostra de uma forma muito forte no texto que eu vou usar, que fala do rei Roboão. O texto diz: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Veja só, Roboão era o sucessor de Salomão. Ele ia reinar agora, ele ia reinar diante de Israel, a nação de Israel. E como rei, ele era a grande referência espiritual, política, social, moral do seu povo. Ele era o grande líder, o rei, a referência, o grande modelo e exemplo a ser seguido. E aí acontece algo com Roboão. Depois de ter crescido, se estabelecido, depois do reino ter se confirmado, o texto diz que Roboão deixou a lei do Senhor. Ele se acomodou, ele se esfriou, ele deixou de observar com detalhes a lei do Senhor. E aquele que deixa a lei é um sinal de esfriamento, de desvio, de apostasia, ou de rebeldia, cair em transgressão ou em pecado. Aconteceu isso com Roboão. Mas por ser a referência que ele era, o reino foi influenciado por essa atitude, por essa decisão. O texto diz: Roboão deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Veja só, influenciados por Roboão, Israel também deixa a lei do Senhor, Israel também se esfria, Israel também se desvia, Israel também transgride junto com o seu rei. Por quê? Por causa do poder do exemplo, por ser a referência que era, o modelo que era,
Israel então segue o seu exemplo e cai junto com ele. Queridos irmãos, sobre você repousa uma responsabilidade enorme. Se você é mãe, repousa uma responsabilidade enorme em você com relação aos seus filhos. Se você é pai, o mesmo. Se você é um marido, com relação à sua esposa. No seu trabalho. Veja só, as pessoas estão te seguindo, copiando você, têm você como uma referência, estão com os olhos em você, seguem seus passos. E muitos até são dependentes de você, como membros da família, como filhos, como esposa ou marido, como pais, ou como tios e avós, ou como seus funcionários, ou seus patrões, que têm você como modelo e como uma referência. Então, nesse sentido, você carrega uma responsabilidade enorme, de modo que se você tropeçar, se você falhar, se você errar, quantos não podem tropeçar com você, errar com você e falhar? Então, você precisa se dar conta que a sua vida não é vivida só para si mesmo. Você é uma pessoa que não pode se preocupar apenas consigo mesmo, mas com todos aqueles que rodeiam você e dependem de você. E é tão forte isso que, às vezes, direta ou indiretamente, você está influenciando pessoas. Elas poderão ser afetadas com suas palavras, com suas ações, com o seu testemunho, com a sua postura. E o meu pedido é que você tome cuidado a partir de hoje, com o exemplo que você dá. Tome cuidado, muito cuidado, com a maneira com que você está conduzindo a sua vida, porque há uma responsabilidade muito grande sobre nós, e nós não podemos dar o luxo de falhar, e não podemos dar o luxo de tomar decisões e seguir caminhos ruins e errados, porque uma multidão pode vir conosco, assim como foi com Roboão. Quase uma nação inteira vem abaixo por causa do esfriamento deste rei. Vamos orar pelo dia de hoje? Feche os olhos. Querido Deus, eu quero orar pela vida de todos que estão me ouvindo, homens e mulheres, jovens e idosos, pedindo a bênção do Senhor nessa segunda-feira sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, sobre sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, seu ministério. Livra-os do mal, fortalece-os, sustenta-os nesse dia e que eles vivam uma vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um excelente dia na paz do Senhor.